Fala pessoal, estamos começando mais um Storycom, hoje com um convidado muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a câmera, você já deve ter lido aqui no nome do nosso podcast, videocast que você está assistindo pelo YouTube. E já que a gente está pelo YouTube, por favor, já se inscreve, já curte aqui o nosso vídeo, porque a gente está espalhando para o condomínio a história das pessoas que fazem os condomínios. Então, quando a gente convida alguém para estar aqui, essa pessoa tem várias pessoas que convivem com ele na sua volta, que vão entendendo um pouquinho mais de como que esse mercado condominial é difícil de ser feito e todo mundo que está ali hoje como síndico, administrador, parceiro, tem uma história por trás. E por isso hoje o nosso Storycom é um Storycom Rafael Irani, síndico profissional. Rafael, obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui contar a tua história para nós. E tirar algumas castas que você tem, esse olha o síndico à distância e tudo mais, e a gente como a gente, né, Rafa? É isso aí. Prazer, cara. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo, vamos falar um pouquinho aí de condomínio, da vida, enfim. Tamo junto. A gente, né, tu tá hoje síndico de condomínio, mas tu não começou síndico de condomínio, né? A tua trajetória, ela é muito longa, então por isso que a gente vai... Isso. Molhando a palavra, daqui a pouco a gente vai tomar uma cervejinha, vai ficar mais fácil de a gente saber a história do Rafael Irani. É isso aí, eu não nasci louco, eu virei síndico profissional depois. Essa eu não tinha escutado ainda. Tu nasceste onde? Aqui em Florianópolis mesmo? Florianópolis, dá pra ver pelo sotaque, Manezinho da Ilha. Manezinho da Ilha. Família daqui, pai, mãe, todo mundo. Todo mundo daqui? Uhum. Nasceste em que bairro aqui? Cara, eu nasci... Nasceste no Carmela Dutra ou... Na Carmela, e nós morávamos ali na Prainha. Prainha, para quem não conhece, ali perto do Sesc, da Assembleia Legislativa, aquela região. Sim. Ali, que em cima tem o Morro do Mocotó. Meu avô era dali e tal. Então, uma família bem enraizada ali. Depois a gente rodou um pouquinho. A minha mãe gostava de mudança, sabe? Então... Mas tudo por dentro da ilha? Não, continente também. Fomos pro continente também. Aqui, como é que é a brincadeira que tem em Florianópolis, que é Carmela Dutra ou qual é a outra? Ou Carlos Corrêa. Ou Carlos Corrêa. Nascesse na Carmela ou nascesse na Carlos Rodrigo, Corrêa? Nascesse na Carmela ou no Carlos Corrêa? Carmela Dutra. Ó, temos dois Carmela Dutra aqui. Rola quase uma rivalidade aqui na cidade. Diz o Manezinho, nasceste na Carmela? Nasceste na Carmela. Cara, e o engraçado é que teu jeito, assim, tu é bem... Quando a gente conversa contigo em off, tu é bem solto, tu é bem despojado quando tá na câmera. Mas tu resolve as coisas bem praticamente, assim, né? Tu sempre foi bastante mais prático, teu perfil, ele é um pouco mais prático, assim, né? Sempre fui e aprendi a ser mais ainda. Até as pessoas, às vezes, a gente, na profissão, já falando de síndico, em condomínios, as pessoas às vezes querem um pouco mais... Não é que não dê atenção devida, esse tipo de coisa, mas eu tento ser prático. O dia a dia é muito corrido, né? Sim. Então, pelo perfil, porque para entrar nessa tem que ter realmente um perfil de ser paciente, de ser mediador, de ser prático. Sim. E aí eu aprendi também a ser muito mais. Então hoje realmente é muito direcionado. Se eu estou no condomínio é para ser prático, para ser objetivo, fazer o trabalho e sair, porque o dia segue e vai longe. E quando tu era mais jovem lá, tu tinha facilidade com esse teu jeito rápido de ser para estudar, essas coisas? Me conta como é que foi tua entrada no colégio. Tu era um bom aluno lá quando jovem? Bom aluno, cara. Famoso CDF. Sempre passei direto de ano. Assim, passava direto e tal. E tinha facilidade. Eu lembro bem, assim, que eu... quando prestava atenção em aula, porque eu sempre fui muito conversadora, eu lembro que as reclamações dos meus professores em casa era o seguinte: ele é um ótimo aluno, só que ele não para de falar. Então... Não, mas tu tinha um porquê, no futuro tu ia usar isso a teu favor, né? Exatamente. Então, mas assim, eu lembro que eu estudava, era estudioso e tal, mas eu não ficava horas em casa estudando. Batia o olho, dava uma estudada, pra mim estava resolvido e eu sempre fui bom aluno, sempre com boas notas. Sim. Então, e qual a escola que tu estudou? Colégio Catarinense. Catarinense. Tradicional. Isso, que bacana. Tanto é, cara, que meus amigos de hoje, eu tenho uma turma de amigos muito grande, assim. A gente tem um futebol toda semana, toda quinta-feira, no mesmo lugar, sempre. E é a mesma turma desde a época do colégio. Os que estudavam comigo, estudavam na mesma série, estudavam um pouco acima, um pouco abaixo. O dia do futebol, por exemplo, que é animado, que vai muita gente, é 40 pessoas. E é a mesma turma desde aquela época. Agregou um ou outro aí ao longo do tempo, mas... continua sendo. Então tu era do esporte também? Do esporte, joguei futsal, né? O catarinense tem muito, né? Muito esporte, né? Galera dali. Futebol de salão, que era conhecido na época, tal. Joguei no colegial. Tentei, né?
Tentei um pouquinho de tudo já. E o Rafael era muito namorador, agora tu é casado, mas depois a gente vai entrar no teu casamento lá, quando era adolescente, fazia muita festa, né? Precisa falar disso, não? Não sei se tu não quiser falar, não quer falar. Eu te perguntei antes se tinha algum assunto, não queria entrar. Cara, vou te dizer que deu pra aproveitar. Era festeirinho? Deu pra aproveitar. Era festeirinho. Era. Até acho que devia ter sido menos algumas vezes. Esse programa aqui é tirar a tua verdade. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos tomar uma cervejinha. Vamos? Vambora, né? Ô, Betinha, nos ajuda, por favor, pra gente molhar a palavra aqui um pouquinho. Vai dar uma aliviada, né? Pra dar uma aliviada. Pra começar com perguntas difíceis. Já vou dar uma... Calma aí que eu vou te molhar o bico, depois tu responde essa. Tá certo. Cara, ali do Catarinense ali é uma galera bem tradicional da cidade, né? A cidade, muita gente passa por aquela escola, né? Tua galera deve ser um pessoal que deve ser bem envolvido em muitas coisas aqui, né? Isso mesmo, cara. Exatamente. O Catarinense tem esse... Hoje em dia Florianópolis tem muita gente de fora, muita gente morando aqui, a diversidade, assim, mudou bastante. Mas os principais colégios na época, me desculpando todos os outros, mas os principais, maiores, mais conhecidos, era Catarinense e Coração de Jesus. Né? Mas o Catarinense sempre teve um pouco mais realmente de pegar esse pessoal de Florianópolis que se conhece, então os pais que já conheciam os pais. Sim. Então hoje você vê, eu tenho amigos em todas as áreas aí que vivem se esbarrando, amigos e conhecidos do colégio que a gente esbarra todo dia na cidade. Então o Catarinense tinha esse perfil mesmo, tá? Rodou muita gente da cidade por ali. Não, e é isso, é uma escola tradicional da cidade e ela que informava as pessoas para a cidade. O Bom Jesus também. Também eram escolas que era quem informava as pessoas aqui. Exatamente. E Florianópolis deu uma subida muito rápida de população, né? Foi. Da tua época de colégio para hoje é outra população completamente diferente, né? Completamente diferente. Florianópolis ficou sempre muito na mídia, né? Como qualidade de vida, etc. E aí começou essa migração. Florianópolis, os gaúchos já estão aqui há muito tempo, enfim. Oh, pois é. E aí, né? E aí os paulistas também... Até hoje eu falo, né? Vou citar um exemplo aqui, porque sempre o norte da ilha sempre foi a bola da vez, Jurerê, conhecida nacionalmente, internacionalmente e tal. Mas o sul da ilha hoje tem um crescimento assim extraordinário. Bairro Campeche, eu tenho, no momento eu não cuido de condomínios no Campeche, mas já tive alguns. E é impressionante a porcentagem, por exemplo, de mineiros, gente do Mato Grosso e principalmente São Paulo morando no sul da ilha, no Campeche. Por quê? Uma facilidade. Quem mora na cidade de São Paulo, capital, vai ali em Congonhas, pega um avião, desce aqui em 50 minutos, em 1h30 está dentro do apartamento dele aqui na praia, por exemplo. Sim. Se for pegar um carro lá para descer para a Baixada Santista para ir para a praia, não faz sentido. Então... E trânsito e tudo mais. Cresceu muito, cara. E com essa pandemia aí, pessoal trabalhar em casa e tal, aumentou mais ainda. Então é impressionante. Florianópolis ainda tem bastante... Parece que não cabe mais ninguém, né? Que parece mesmo, trânsito. Mas ainda tem lugar para bastante gente ainda, cara. Vamos fazer um brinde aqui pra gente começar a brincadeira. Obrigado, Rafael, por ter aceito o convite para vir contar a tua história. Que tenhamos muito sucesso. E nós vamos entrar um pouquinho do quão participante do sucesso. Tem que beber depois de brindar, senão dá... É verdade. O programa já é um sucesso, né? Eu espero que eu esteja à altura que isso. dos outros que me antecederam aqui. Esse programa só tá o sucesso e vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu vou fazer só uma aspas bem rapidinho e depois nós vamos entrar nesse assunto. O Rafael foi o primeiro síndico que teve Eleme. Então, já que esse programa é um programa da casa, né, da Eleme, a gente tem muito te agradecer. Lá no final eu vou chegar nessa parte, mas algumas partes aqui eu vou entrar, vou comentar e vocês vão ver. Então... O brinde, o desejo ao sucesso também é um agradecimento, porque nós estamos até aqui, porque tu acreditou na gente lá no começo também. Cara, eu me lembro muito bem, assim, da reunião que vocês foram apresentados para mim. Eu saí de lá meio pensando, pô, esses caras são meio malucos, mas, né? Não sei se vai dar certo isso. Pode ser. Mas vamos lá, assim, a nossa conversa bateu muito, deu liga, vamos dizer assim, né, como diz. E aí foi muito legal. Era um embrião naquela época, eu lembro muito bem, vocês estavam ainda com ideias. A gente trocou ideias sobre a necessidade do síndico e tal, e, pô, Mas eu acreditei, não foi à toa, né? Porque deu pra ver que o negócio ia... Cara, e o legal disso, eu quero realmente recortar isso pro futuro, mas eu vou cortar pro futuro. Nós vamos ter que contar detalhado essa parte aí, quando chegar na parte de síndico. Eu quero voltar, porque eu gostei da parte ali que nós estamos falando de Florianópolis. Como é que era aquela coisa que eu já ouvi muito quando eu converso com o Manezinho,
sobre como era viver a ilha numa época com menos gente. Que tu pegava teu amigo e ia de bonde lá pro Campeche, e era deserto e não sei o quê. Mudou muito essa questão também da tua adolescência pra cá? Mudou, cara, mudou bastante. Até para quem morava, por exemplo, na região central, que eu morei também no centro, em época de colégio, cara, a gente andava a pé de dia, noite, de madrugada, pra lá e pra cá, saía de uma balada, curtia, ia na casa dos amigos, circulava, eu pegava a bola, botava embaixo do braço e ia jogar onde tinha campo, esse tipo de coisa, né? E as praias da mesma maneira, quando começaram o pessoal a ter 18 anos, tirar carteira de motorista, pegava o carro, juntava 2 ou 3, eu me aventurei um pouquinho em surfar também. Então, ia tranquilo, passava o dia na praia, era uma situação diferente. Verão, então, nem se fala, né? Hoje em dia eu tenho que escolher o horário para poder ir para praia, senão tu não... E Florianópolis, para muitos ainda que tem essa vantagem, que dizem que é característica de Florianópolis, que não se encontra em lugar nenhum, você ter 2 casas dentro da mesma cidade, né? Sim, tu tem casa de praia e casa da cidade. É isso aí, então muita gente ainda tem. Não, quando eu cheguei aqui, eu achei um absurdo isso. Eu conversava com o pessoal no centro, o pessoal, não, esse final de semana eu vou pra praia. Eu, como vou pra praia? Tu mora na praia? Não, é que eu vou pra minha casa lá no em Jurerê. Então, mas era um pouco mais longe, né? Antigamente. Sim, era distante isso. A SC-401 não era duplicada. Né? Pro sul da ilha também muito menos. A BR-101 aqui não era duplicada. Era quase uma viagem, né? Eu fiz faculdade da Univale em Biguaçu, não era duplicado. A gente ia. Então pegava fila na saída da ponte, às vezes, pra ir até lá. Sim. Cara, dessa época aí das tuas amizades, eu tenho que fazer isso porque o nome do programa é um Story Com. Então eu tenho que ir cortando algumas partes da conversa. Dessa época aí, nós estamos falando só de Irani ainda, não falando ainda de contexto familiar e tudo mais, eu quero entrar um pouco mais. Mas dessa época de adolescência, assim, tu corta um story assim que tu gostaria de lembrar na cabeça, de reviver lá na tua adolescência, dessa época aí de Florianópolis? Cara, na época de adolescência, eu lembro muito ali, voltando para quando a gente caminhava e andava pelo centro aí tranquilo. Até duas situações. A gente tinha ali perto para quem não conhece, ali perto do Catarinense e do Menino Jesus, tem a pracinha do Catarinense, tem o Largo São Sebastião, que é o do Menino Jesus. Ali tinha uma sorveteria, seu Didi. Ali era, o ponto de encontro de adolescente, de pessoa um pouco mais velho, banana split da época, milkshake, assim. Então, aquilo ali foi bem marcante pra mim, sabe? Eu morava lá perto do Ipo, onde é o Ipo Supermercados hoje. Sim. Mas ali era... Até hoje, muita gente, assim, da minha idade pra cima fala muito daquela época. Então, eu lembro muito dessa época. E não tinha rede social nem perto, né? Mas aí a gente faz essa brincadeira aqui pra realmente a gente poder cortar partes do tempo, tu lembrar, viver aquilo de novo, é bacana. Não tinha nem telefone celular, né? Então tu dizia pra mãe, pro pai que tava saindo de casa e se cumpria o horário de voltar, não, tinha que esperar chegar pra levar a bronca. Porque eu ia entrar nessa daí, tu tem irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Sim. Eu sou o terceiro, irmão e uma irmã por último. E eles estão na área de condomínios, teu irmão, principalmente, Secov, essas coisas, ele é envolvido, né? Meu irmão mais velho, o Eduardo, ele constrói, ele é engenheiro civil, Sim. Né? Então ele constrói, tem uma imobiliária também, então ele trabalha mais na área de construção mesmo, né? Sim. Então é envolvido com o Secov, enfim. Então a gente até tem a gente firma esse grupo de empresas, né? Eu brinco que ele constrói, vende e eu administro, né? Faz sentido. É mais ou menos isso. E essa mãe teve trabalho com os irmãos juntos? Vocês aprontavam muito quando era... Segundo ela, eu quase nada. Eu era bonzinho, assim. Então eles aprontaram muito antes, então. Pra tu ser o bonzinho, eles aprontaram antes. Eu tenho um segundo irmão ali que diz que... Depois tu manda o podcast pra ele falar, não contei tua história. Tá só dei uma pincelada, né? Só pra se ligar, que eu poderia ter contado. Mas hoje é o mais tranquilo dos 4. Fora tem isso, né? Geralmente cansa de isso, tá cansa certo, de pirar. Mas eu sempre fui bem tranquilo. É? Sempre fui. Quando tu disse ali que tu era CDF e tal, que tu era estudioso... Estudioso não, né? Estudioso não diz que é CDF, que ia bem e tal e tudo mais. Eu fiquei pensando, bom, esse jeito prático dele também, talvez não tinha paciência pra aprontar também. Cara, eu lembro que minha mãe não precisava me pedir pra estudar. Eu já sabia que eu tinha que fazer, ia lá, estudava, matava, e aí pronto, tava livre pra fazer, pra brincar, enfim. Sim. A gente se falou com a Andréia Vedrúsculo, semana passada, foi o podcast dela, óbvio. Podcast, como vocês estão vendo, é atemporal, né? Então, daqui a pouco alguém tá vendo daqui 3 meses e não faz sentido eu ter falado semana passada. Mas a Andréia era o contrário, ela falou que a mãe dela tinha muito trabalho, aí foi muito legal. E é por isso que é legal ir trocando convidado, a gente vai conhecendo pessoas que estão no mercado, que entregam muita qualidade hoje, os dois prezam pela qualidade hoje do seu serviço.
Mas a história é diferente uma da outra. Cada um com seu é perfil, natural, né? Mas a gente se encontra no mesmo mercado, tal. Eu conheci ela no evento de vocês aí um tempo atrás, enfim. Legal. Foi bem bacana. Aquele evento foi massa, né? Foi top. Juntamos uma galera legal. São eventos assim, falando um pouco de mercado condominial, de fomentar o mercado, é que eu sou totalmente favorável, cara. Precisa ter isso, precisa fomentar, precisa sentar aqui para conversar, para falar. Exatamente. Eu vou entrando então agora aqui para a parte que tu começou a escolher a tua profissão. Como é que foi ali na faculdade? Tu fez direto? Já tô abrindo, né? Fiz. O meu sonho quando eu era adolescente era trabalhar de terno e gravata. Diferente o sonho. Cara, sempre queria trabalhar de terno e gravata. Depois que eu entrei, aí fiz direito, me formei na Univale, como eu falei. Fiz OAB, passei, enfim. Cara, depois de os advogados aqui que estão me ouvindo, de repente vão concordar, depois de uns 5, 6 anos eu não aguentava mais botar terno. O nosso dono da casa aqui é o advogado. Tu ainda gosta, né? Não está de terno e gravata. É que vocês não... o pessoal que tá assistindo aqui, um dia nós vamos fazer o Story com o Rodrigo. Vocês não têm noção que é a nossa equipe técnica, o advogado capacitado aqui. Nós estamos no High Society. Obrigado, Rodrigo. Mas advogado sempre foi assim, cara. Faz de tudo um pouco. É hobby também, ele gosta disso, né? E eu sempre ouvi a história de que advogado não sabe administrar escritório. Eu ouvi isso também, né, Rodrigo? E aí, quando trabalhava, eu já tive escritório com 2 colegas meus e tal. Depois eu acabei indo para 2 ou 3 escritórios assim, maiores, enfim. No final das contas, antes de eu mudar de atividade, eu já estava nos escritórios administrando internamente. Eu que organizava isso. Então, naturalmente, eu já estava indo para esse lado. Então, tinha uma veia administrativa também. Mas tem advogado assim que realmente não sabe... Cara, nem comprar uma resma de papel, assim, organizar e manter. Então, porque advogado é outra veia, né? Sim. E os escritórios, às vezes com 40 pessoas trabalhando, é uma empresa, então precisa ser administrado. E no final, eu naturalmente estava indo para esse lado. Já estava indo para esse lado. Aí que tu da faculdade em diante, tu começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar um pouco antes, cara, na faculdade, assim que eu passei na faculdade... Essa é uma situação interessante, cara, que eu lembro muito bem, assim. Eu passei na faculdade, e aí sempre tem um primeiro estágio e tal, que é inicial, mas eu acho que eu fui fazer estágio lá pela 3ª fase, ou seja, 1 ano e meio de faculdade, na IPAGRE, no jurídico da IPAGRE. Mas antes disso, um pouquinho antes de eu fazer a faculdade, que eu sabia já que eu tinha passado, que ia começar, eu pensei, bom, eu preciso agora ter um dinheirinho, né, ficar dependendo só do pai. E aí, as lojas Renner do Shopping Beira-Mar, o shopping estava expandindo para baixo. A loja Renner era só um andar lá no início. E estavam contratando porque ela ia dobrar de tamanho. E eu pensei, cara, eu vou me inscrever lá. Tinha seleção para contratar 30 pessoas na loja Renner. E aí, cheguei até no dia lá, cara, tinha uma fila que dava volta no quarteirão. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Pensei, mas eu vou ficar. Eu vou ficar e vou ver se eu consigo, se eu sou capaz, enfim. Eu lembro que foi, assim, várias seleções, até a seleção que o psicólogo teve, enfim. E o que eu mais ouvia na época, Luiz, era o seguinte: tem certeza que tu queres trabalhar de caixa na Renner? Porque eu estudava no Catarinense, tinha amigos eu nunca fui de classe alta, mas muitos amigos em volta sempre. Tem certeza que tu vai trabalhar na Renner, que tu vais atender os pais dos teus amigos? Assim, não tem, pra mim não vai ter problema nenhum. Eu me lembro que até a última seleção, o pessoal não botava fé em mim ainda, que achava que eu não ia suportar, porque eu estava em colégio particular, né? Era classe média alta, meus pais, enfim, tal, vivia bem. E aí eu pensei, não, cara, agora eu vou até o final e vou mostrar. E fiquei lá 2 anos. Caraca, que massa, cara. Só saí de lá porque... daí foi um desafio pessoal também. Desafio pessoal. 2 anos, aprendi muito, cara, atender público, né? O que eu tô fazendo hoje, mais do que nunca. Lidar com o público, que é dificílimo. E aí só saí de lá mesmo. Eu recebi até convite depois para assumir outros cargos, sim, né, tal. Mas aí, como eu estava fazendo direito, e é isso que eu queria, então eu saí de lá realmente para começar daí a trabalhar, fazer estágio no escritório e seguir, né? Cara, mas essa parte da vida é bonita, cara. Porque a gente não chega onde a gente quer sem passar primeiro por outros aprendizados. E muita gente eu sei que teria vergonha, que tipo de coisa. Então eu quero saber qual foi o sentimento, já que era um desafio pessoal, quando te contrataram, tu fala, sou foda. Desculpa a palavra, Odilei, queima, senhor. Ele fala. É verdade. Odilei, figuraça. Figuraça. Mas foi o sentimento, foi mais ou menos passei isso. nesse troço, cara. Agora eu vou tomar conta da minha vida. Primeiro eu queria provar pra mim que eu conseguiria. Segundo, eu queria provar pra eles
que eles que ficavam questionando, tem certeza? Tem certeza? Sabe? Eu tava achando que eu não ia ser aprovado, porque eu tinha qualidade, enfim, qualificação, mas não ia ser aprovado em razão disso. E aí, era provar para eles também. Sim. Então, cara, fiquei... E é louco, porque desafio meio que move a gente, né? Cara, Loja Gênero é uma empresa enorme. Se fosse um convite, tipo, os caras tivessem te mandado um convite pra tua casa, da Renner, te convidando, eu não tu ia iria, ficar, né? Não iria, provavelmente. Então, quando eu vi aquela fila que saía ali, tem aquela rua que você vai pro estacionamento para entrar no estacionamento do Beira-Mar. Ela dava a volta e terminava lá na Mauro Ramos. E os primeiros 5 minutos eu fiquei ali, vou embora. Depois eu pensei, não, cara, eu vou ficar. Se eu for aprovado nesse troço é porque eu sou realmente melhor que todo mundo aqui. Cara, foi o dia inteiro Que massa. lá, foram dias de seleção e, porra. Que massa. Uma coisa tu que eu usa lembro... isso na tua gestão pessoal, tu desafia a tua galera hoje, assim? Tu se lembra que isso te causou um efeito bom? Cara, desafio, às vezes quando eu cito esse exemplo, que não é um grande exemplo, mas enfim, claro que mas cara. serve como desafio, assim, que às vezes é um desafio para ti e principalmente mostrar para os outros, né? Esse foi um ponto marcante para mim, né? Aí depois segui fazer estágio, né? Mas isso te deu até uma certa liberdade de, ao longo do... Tô olhando de fora, né, da tua vida. Mas ao longo do tempo, tu olha, isso te deu uma liberdade. Eu já fiz aquilo. Agora eu vou advogar porque eu já sei a área que é ser funcionário, já sei o que é passar perrengue, sei que é uma empresa grande. Vou seguir minha linha aqui. Também foi uma linha que tu ia ficar na dúvida sempre se aquele caminho também era bom. Porque eu sempre tive, até hoje, um pouco de curiosidade, assim, sempre tive vontade de trabalhar em empresa grande. Pelo menos saber como é que funcionava. E eu fiz um pouco Tu te livrou desse problema lá atrás. Isso. Então, vamos dizer assim, eu quitei, né? Essa dúvida. E então, esse tipo de desafio existe, né? Sem querer pular etapas aqui na nossa conversa, mas um segundo grande desafio na minha vida foi... Pode seguir. Eu era advogado há 12 anos, cara. E aí, não, vou deixar de ser advogado e vou virar síndico. Meu pai queria me matar, né? Meu pai queria me matar. Que ano tu te formou? Deixa eu só fazer esse corte antes lá pra gente pegar a linha temporal. Primeiro, tu pode falar a tua idade ou não? Posso, claro. Que ano tu nasceu? Em 75. 75. Esse ano vou fazer 47 em setembro. Eu gosto de fazer a linha do tempo, então 75 até 90 foi essa vida no Catarinense, envolvido no centro, andando de um lado pro outro. Isso. Dos anos 90 em diante começou o final da adolescência e início da faculdade. Isso aí. Então tu viveu a Copa do Mundo de 94 no auge. Eu lembro até hoje, porque eu gravei a final da Copa no auge. Exatamente. Inclusive eu lembro onde eu assisti, uma turma se reuniu numa casa de praia para assistir, enfim. Eu lembro até hoje que eu gravei em fita cassete, né? Fita de... Enfim, que a gente tinha lá, que eu nem lembro mais o nome agora. Fita cassete, eu acho. E é isso mesmo, né? E a final, eu gravei todos os jogos do Brasil daquela Copa, mas a final eu assisti depois umas 8 vezes. Então eu lembro da final, assim, bastante. Que massa, né? Não, e foi um negócio muito louco, né? Porque tu desde 75 tava vendo uma seca do Brasil também, da seleção brasileira. Cara, né? isso aí, exatamente. Teve a seleção de 82, que quase deu. Isso mesmo. Então, 94 era bem expectativa mesmo. Eu era novo e eu lembro que foi, assim, uma loucura, assim. Eu não lembro tanto, assim, do dia do jogo, mas foi uma loucura. Foi nos Estados Unidos, então já... Na América, então já... O jogo era de dia, né? Jogo de dia, exatamente. Muita gente foi pra lá, quem podia assistir. Isso já é um story, um corte de story que provavelmente metade das pessoas que estão assistindo vão ter também na cabeça. Vão lembrar desse dia do que elas estavam fazendo lá, né? É isso mesmo. Então, 94 ali, o time que tinha expectativa... foi... E tu na faculdade? Na faculdade. 94, é isso aí. Tava entrando, né? Mais ou menos isso, não lembro. Eu me formei em 2000, são 5 anos. Tava um pouco logo depois. Porque eu me lembro que o Univale tinha, se eu não me engano, a Universidade Federal era um vestibular por ano, e a Univale tinha 2, se eu não me engano, era março e novembro, uma coisa assim. Sim. Então eu me formei em agosto, e aí teve logo 2 meses depois, teve um vestibular da Univale. Que eu não passei, apesar de ser estudioso, porque eu tava em festa, cara. E vou te dar uma sacanagem com o jovem, né? Fazer vestibular nessa época é sacanagem com o jovem. Aí eu fui passar só em março. Exatamente, cara. E assim, no meu ano de formatura, não tinha TCC. Eu me lembro que o currículo de universidade, do direito, não sei se só era direito, enfim... sempre teve TCC, daí acho que o MEC, enfim, fez alguma mudança lá, que ficaram uma lacuna de, sei lá, 3, 4 anos sem TCC. Depois voltou, né, normalmente. E eu tava nessa lacuna. Então, cara, a última fase de faculdade era só já tava pronto. Tabela, cara. Já tava tudo ok. Não precisava fazer nada. Então, eu lembro que uns amigos mais estudiosos já estavam estudando ali no último semestre. Até pela OAB, né? Exatamente.
Mas eu, 2 meses depois, fiz o vestibular ali, mas... E a OAB tu foi tranquilo também? Passou de tranquilo. primeira? Passei de primeira. É. Disputadíssimo, cara. Ainda continua. Nossa, É chato, né? É chato. Não, tem amigos que não passaram algumas vezes. Cara, difícil, velho. Muito difícil. E na época ainda mais ainda, talvez. Eu acho que talvez era mais complexo ainda, porque tinha menos informação no mundo, né? Hoje tu tem acesso à informação mais fácil, né? E aí 2000, aí eu montei o escritório com 2 colegas da minha turma que a gente se formou antes de ter carteira da OAB. Em 2000 mesmo? 2000. A gente montou, fizemos financiamento do mobiliário, eu me lembro, dos móveis. Essa é uma coisa que o advogado faz que é meio arriscado, né? Já sai abrindo arriscado. escritório. Já sai abrindo custo fixo. Então, a compra dos móveis foi por conta do meu pai, o aluguel foi por conta do pai do outro, tal. Montamos uma sala aqui no centro, legal, tal. Pô, escritório bonitinho. E aí eu lembro que a gente ia atender os primeiros clientes, aí enrolava no que era possível. Dizia, então vamos marcar aqui a segunda visita, a segunda reunião, para daí a gente já tratar as coisas. Porque aí a gente, nesse meio tempo, entre a primeira e a segunda, a gente dá uma estudada no caso para depois responder. Sim, tá então a gente enrolava o máximo possível. Vai dar tempo de aprender o tema. Aprender o tema, dava uma estudada e na segunda, daí sim, teu caso vai dar certo, é isso, aquilo. E aí fazia. E assim foi, cara. E assim tu continuou por 12 anos ali em diante, até 2012, então. Mas... 2012, mas eu comecei como síndico um pouquinho antes. Eu fui fazendo os 2 até não aguentar mais. Eu ia te perguntar isso, aonde que começou... A loucura. A loucura. Assim como tu tá colocando. Todos vocês que estão assistindo sabem que é isso aí, né? Não tá mentindo. 2009, eu fui eleito síndico do meu condomínio onde eu fui morar. Era entrega do condomínio, fui lá, caí de paraquedas e fui síndico. Daí comecei a gostar da brincadeira. Então tu é 13 anos síndico agora. Nós estamos em 2022? Isso, 13 anos. Caramba. Profissional há 12. Um ano depois que eu comecei a ir pegar o segundo condomínio e fui embora. Mas ainda advogando? Ainda advogando. Chegou uma hora que não dava mais. Eu já estava saindo do escritório mais do que... Qual foi o teu primeiro condomínio? Onde eu morava. Onde tu morava? Como morador. E como profissional que tu não morava? Fiquei 9 anos como síndico morador. Do mesmo condomínio? Hoje, nunca se diga nunca, né? Mas não pretendo ser mais síndico morador nunca mais. É complicado, né? É diferente, não é como profissão, né? Quando tu é morador, não é profissão. O cara não toma... completamente diferente. Tem um senhor lá que é vizinho, já era senhor na época, querido, nos damos muito bem, mas em um determinado momento, por um problema que causou lá a obra dele, ele parou de falar comigo, cara. Coisa desse tipo, sim, sabe? Aí tu mas eu tava cumprindo a minha obrigação. A tua convivência em comunidade muda. Exatamente. E outra, aí eu comecei a virar síndico profissional, então eu trabalhava o dia inteiro nisso, chegava em casa para continuar trabalhando, porque é o mesmo trabalho, né? Mesma função. Aí... Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, faz 4 anos, eu deixei de ser síndico quando eu moro. E aí eu chego em casa... chegar em casa. Tu, pelo teu perfil, desculpa estar deduzindo algumas coisas, mas tu não é muito emotivo, assim, né? Tu não é muito de se emocionar e tal, porque eu queria tirar um momento que, sei lá, dessas conquistas de síndico aí iniciais, qual foi o primeiro prédio que te chegou no carro e deu aquele soco na direção, cacete, é meu, porra. Não sei se tu tem isso, se tu é mais frio pra essas coisas. Mas lá no começo, tu lembra qual foi o primeiro prédio que tu falou, porra, peguei essa porra aqui, isso aqui agora é meu negócio mesmo, sou bom nisso. Eu lembro o primeiro que eu peguei como síndico profissional, que foi nos Ingleses, um prédio residencial. Mas depois, assim, um grande condomínio, assim, significativo, cara, eu não lembro, assim. Eu lembro de algumas conquistas, de ter firmado, principalmente entregas com construtora. A construtora ter me convidado para fazer entrega. Vou dar um exemplo, um que vocês até trabalham com a gente lá, o America Office Center. Sim. Que eu já sou síndico há 12 anos. 11, vai fazer 12 anos. Ali foi um grande empreendimento, por uma construtora que entregou e tal. E ali tinha muita gente importante ali, que tinha salas, estavam investindo. Então ali eu senti, porra. Sim. E era do primeiro pro segundo ano. Sim. Na época que tu começou como síndico, não tinha especialização em síndico, né? Então, não tinha. As tuas especializações de direito é o que mesmo? Você tinha comentado antes. Eu sou especialista em direito do trabalho e direito ambiental. Fiz especialização em direito ambiental porque eu gosto muito da área. Então, teus condomínios têm essa vantagem também. Tem um síndico que entende de trabalhista, que é complicado, e entende um pouco de ambiental, né? Porque ambiental varia muito, né? Muda muito. Muda muito. Vai atualizando. Assim, e pra vida, pra convivência do condomínio não tem tanta atuação. Mas, claro, eu sei um pouco que precisa ter uma estação de tratamento de esgoto, esse tipo de coisa e tal, LAU, enfim, né? Mas eu nunca atuei na área. Agora, direito do trabalho, sim. Então, quando eu entro num condomínio que já existe e tal, então a gente faz um checklist, um levantamento de quanto tem funcionários próprios, né, contratados pelo condomínio, a gente já faz uma avaliação, o que está errado, o que não está. Então eu conheço a área, então isso facilita, claro. Sim.
A gente começou a te atender e aí a gente notou logo no começo que tu já procurava ter o máximo de organização em planilhas, em coisas que dava, né? Porque depois a gente passou pra dentro da Ellen bastante coisa. Agora né? tu vai começar a dizer pra mim o que vocês acham de mim, então é isso, né? Também. Que até hoje não Também. falaram. Agora eu vou dizer na frente de todo mundo. O que a gente achava de ti? Não, Rafa, até essa parte é legal, porque tu foi criando mecanismos como e eu vou compartilhar porque muitos síndicos assistem e têm as mesmas dores ou não. Mas uma parte que eu notava é que tu tentava organizar o máximo possível, tenta ainda ser mais organizado possível. Quando que tu percebeu ali, a partir de quantos condomínios na carteira, tu percebeu que sozinho tu ia ter que ter mais gente, contratar gente e tal? Então, eu sou bem organizado na minha vida, né? Eu sou metódico, dizem que tem muita ligação, sou virginiano, enfim. Então, pô, eu tenho que me controlar. Depois que eu casei, mais ainda, porque senão ia deixar loucura, ia perder o casamento por causa disso. Mas sempre tudo muito certinho, organizar. Tu vai ver eu mexendo esse copo aqui várias vezes pra ficar na posição. Eu tirei o meu daqui, eu sou virginiano também, me incomodou que tava bem encaixadinho aqui, você quer ver a mão direita, tem que ver. Eu também sou virginiano. Não sei se eu tô assim, com o cabelo arrumadinho e tal. Mas... Tá, te dou o feedback, tá bom. Tá, beleza. Então, e profissionalmente a gente tenta levar, só que o dia do síndico é muito corrido. Então, Sim. Gosto de planilha, gosto de organizar, só que eu preciso ter alguém comigo, senão não dá jeito, né? Sim. Dá fluxo ao trabalho. Exatamente, porque é muito corrido. Então, a minha mesa, se tu for hoje ela vai estar desorganizada. Mas é dentro da minha organização. Se alguém mexer, te atrapalha. Tu sabe onde tá lá. Ela pode estar cheia, mas ela vai estar lá com papel arrumadinho, a pilha de papel, sem bagunça e tal, enfim, né? É mais ou menos por aí. Sim. E aí, essa questão de... Eu sou péssimo em planilhas, mas eu preciso tê-las, né? Então... é melhor ter alguém que entende contigo do teu lado. E eu tenho isso, então isso é bom. Precisa ter, cara. Então... E essa organização, por exemplo, do controle de manutenções que vocês ofereceram e deram a ideia na época lá, porra, era o que casou o que precisava, entendeu? Tu botar algo no baixo do braço, mas eu não tenho tempo para criar esse tipo de coisa. Eu tenho ideias, toda vez que a gente se encontra, a gente começa a criar um mundo, né? Eu sei disso. Mas eu não tenho tempo para organizar. Você precisa ter alguém que faça para mim. Agora a gente já tá entrando na parte que a gente começou a Elem e talvez seja o primeiro programa que o StoryCo entra com a história da Elem, que muita gente não sabe, no nosso começo. Tá um pouco casada essa história, né? Tá, muito. Hoje, quem é cliente Elem tem um dashboard de acompanhamento e gerenciamento de contratos, que é gerenciamento de agendas e coisas de fornecedores, né? Isso. A gente começou falando sobre esse assunto com a Luana na época, e a gente teve reunião de sentar no teu escritório ali na Beira-Mar. A Luana trabalha comigo. Trabalha contigo, nós sentar com ela do lado e tentar entender o que era a vida do síndico no dia a dia. Exatamente, eu abri as portas para vocês lá, pode passar o dia aqui, porque essa era a ideia, né? Entender a dor do síndico para poder encaixar. Às vezes alguém fala comigo, né, no comercial, conversando ali e tal, o cara, mas cara, a minha rotina, vocês têm um software para atender o condomínio, o síndico não vai me atender. Eu falo, cara, é que tu não tem noção como é que a gente criou o software. Nós sentava do lado dos caras e pedia ajuda, cara. Como é que é a tua rotina, então... E deu para sentir lá como é que é, né? Muito. Principalmente quando a gente tem funcionários do nosso lado, cada um numa área. Roberto. Eu tenho funcionária que faz só a gestão financeira, e tenho ela que tu citou, a Luana, que aí é o que liga para fornecedores, que chama para fazer orçamento, que compra materiais. Então, ela filtra bastante coisa, cara. Então, tinha que sentar do lado dela mesmo, porque é como se estivesse sentado do meu lado. Porque... Sim. E dentro de uma ótica de acreditar na inovação, agora eu vou entrar em outras partes contigo de voltar indo um pouco antes, sair da LM de novo, mas tu é bem inovador porque tu é comunicador também, né? Tu teve uma passagem aí, durante todos esses últimos 13 anos como síndico, bastante vezes tu teve ações de gravar programa, gravar outras coisas de mídia. Tu tem essa veia também, né? Eu criei junto com a Camille Reis, apresentadora, que é ex-apresentadora da RBS, um programa Mistura, que eles tinham aos sábados à tarde. Sim. Né? E a gente falava sobre condomínios. Então, na principal rede de... Principal não vamos dizer, mas uma das principais redes de televisão do estado. Né? Isso. A principal. Isso. Faz o quê? 6 anos, 5 anos? Não lembro exatamente, mas é mais ou menos isso, né? Então, era um programa semanal, todo sábado. Dentro do programa dela tinha esse quadro, né? E a gente falava sobre condomínios, então ela sempre me entrevistava. E a gente sempre ia a algum condomínio mostrar alguma coisa. Então, eu mostrei uma horta comunitária que a gente criou no condomínio. A gente falou sobre barulhos de obras lá. Inclusive, eu lembro que a gente fez essa gravação, começou um barulho de obra na hora. Então, quase armado o negócio, parecia armado. Mas não foi.
E, Pra ver como é real a história. E assim, então vinham perguntas também, que ao longo da semana para poderem ser respondidas no programa, e assim, muita gente perguntando, porque o condomínio é o dia a dia de cada um, né? Sim. E foi muito interessante. Pena que acabou, porque encaixou, esse programa Mistura tinha o especial de verão. E aí começou o especial de verão, aí lá depois de março para voltar os quadros, depende de patrocínio, papapá, eu não sei internamente lá o problema deles, aí não voltou mais. Sim. Mas foi muito legal. Ali já teve uma participação legal, programa de visibilidade, TV aberta, enfim, né? E foi uma ideia muito legal. E depois, um pouco depois, assim, falta de tempo, que eu não evolui nisso, mas é uma coisa que eu gosto muito, isso que a gente tá fazendo aqui, cara, é minha paixão. É muito bom, né? E eu, no meu Instagram mesmo, assim, com câmerazinha, com microfone de lapela, eu comecei a criar também e aí criei uma conta até no YouTube, mas não foi pra frente, mas eu tenho vontade de retomar esse tipo de situação, assim, parecida, enfim, algo desse tipo, que eu ia visitar, seja síndicos profissionais, sejam advogados especialistas em condomínio, seja uma LM, enfim. Então eu começava o programa dizendo, hoje eu vim bater na porta da LM. E aí conversava com o Luiz lá, fazia uma gravação de 5 minutos, né, umas perguntas e saía um pouco, batia um pouco de papo, mas voltado para a área condominial. Fiz umas 4 gravações, se não me engano, e foi legal, cara. Foi legal, mas por falta de tempo não foi para frente. É complexo, né? Você fazer isso porque é produção, é tempo, agenda. Do convidado. E aí eu ia no local então, chegava lá, não tinha autoprodução, mas eu tinha que organizar lá. Pô, tens uma sala legal aí, vamos fazer. Qualquer produção é produção. Exatamente. Qualquer produção é alta produção. Eu comecei a descobrir isso depois que a gente começou aqui. Porque aqui a gente tem tudo mastigadinho, Rafa. Aqui o Floripa Podcast, nossa casa, nos recebe tão bem. Quero propagar o máximo. Que serve cerveja. Até cerveja tem aqui nessa casa. Eu sempre quero propagar ao máximo esse tipo de trabalho que tem aqui do Floripa Podcast por isso, porque quando uma marca, que é o Rafael Irani é uma marca na cidade, né? Inclusive, até perguntar isso, tu como síndico profissional foi um dos primeiros da cidade, né? Fui. O meu nome é Rafael Irani, né? Rafael Irani, isso. O Irani, tem gente que pergunta se o meu nome é Irani, se é sobrenome, se não é. É que tu usa Irani Condomínios, né? Daí fica... É porque eu sempre, desde o colégio, sempre fui chamado e conhecido como Irani. Sim. Pouca gente me chama de Rafael. Então, aí eu usei a marca, porque era conhecido assim, enfim, tal. Falta de criatividade de achar um nome. Então, ficou dessa maneira. Falta de criatividade. Não, pô, tu era conhecido disso, você ia inventar outra marca pra quê? Então, na preguiça de encontrar, eu falei, então vai Irani mesmo, porque enfim, né? E o que perguntasse mesmo? Não é a cerveja, só porque eu esqueci. Calma aí que eu perdi o fio da meada também. Onde é que nós tava, gente? Alguém volta aqui pra mim? No Irani. Tá. Tu começou, foi o primeiro síndico. É que nós entramos no síndico. Eu perguntei se tu foi um dos primeiros síndicos. Se foi um dos primeiros síndicos profissionais. Foi, cara. A gente entrou no assunto de marca, tá certo? Foi. Foi um dos primeiros síndicos. Eu me lembro que tinha, sei lá, vou estar aqui, uma meia dúzia de síndicos profissionais. Sim. E eu comecei a conhecer aquilo. Peguei o telefone de um síndico profissional, que já tinha, sei lá, uns 2 anos, já tinha uns 4, 5 condomínios. Liguei para ele, fiquei 1 hora com ele no telefone, para entender o negócio. E aí saí em campo. Mas era, tipo, dava pra saber quem eram os 5, 6 da cidade. Uma curiosidade, se mudou ou não, o jeito que... Não quero que tu conte teus segredos, que eu sei que tu continua vivendo uma concorrência, querendo ou não, tu entra numa concorrência todo dia, né? Não quero saber se teus segredos atuais. Mas quando tu saiu lá batendo de porta em porta, como é que eu vou entrar nessa assembleia? Porque não tinha esse negócio também de alguém te mandar um WhatsApp, ou... Não era tão rápido a comunicação. Como é que tu descobriu? Tu batia nas portas? Sabe que até hoje... Ou foi no network mesmo? Nunca bati na porta de ninguém. Até hoje. Eu sempre fui convidado. Fui indicação. Alguém que mora no prédio que eu sou síndico. Pô, vou te indicar pro prédio onde a minha mãe mora. Vou te indicar, sabe? Eu moro aqui, eu tenho um escritório no condomínio tal, vai ter eleição lá, queres ir lá? Quero te levar, tal. E na época foi assim também. Foi uma indicação de uma empresa administradora de condomínios, parceira, me indicou para um condomínio, eu fui, gostei da brincadeira, me apresentei na assembleia, não lembro como, tal, enfim, mas vendi o peixe lá. Mas era muito novo, né, síndico profissional, as pessoas não entendiam, então eu tinha que... eu basicamente falava que eu gostava de fazer aquilo. Sim. Eu não tinha como mostrar trabalhos anteriores que não tinham, né? E a pessoa, ela compra isso, né? Ela compra se o cara realmente é engajado. Até hoje, claro, tem que hoje a gente tem uma estrutura, tem um escritório, tem uma equipe e tal, tem trabalhos, né? Opera com LM.
exatamente. Tá Dá pra cobrar mais caro por operar com ela. Será? Dá. Bastante. Dá, vai valorizar. Cara, Agora ainda não tanto, mas a Ellen tá crescendo o suficiente que vai valer mais o teu trabalho com ela. Cara, eu vou repetir uma frase que o teu sócio, Cleiton, fala: não tem nem varinha de mágica. Vocês não fizeram mágica nenhuma. Vocês trouxeram para um sistema, para uma ideia, algo que já existia, que precisa ser feito e que ninguém fazia. Exatamente. Né? Precisa ser, é uma necessidade. E a gente trouxe de ti também muita coisa, isso que é legal. Por isso não tem varia mágica, porque a gente estuda o cliente. Ah, sim. Para entrar no mercado, para entender, claro, isso faz parte, né? Isso é um processo. E vocês fizeram muito bem. Né? Eu vou pegar o gancho da inovação, por isso que eu fiz a pergunta antes do ser um dos primeiros. Porque assim, para quem tá assistindo, é realmente a primeira vez que a gente tá contando algumas partes da história da Eleme, tá? E a gente teve uma reunião com o João, na Embracon. Foi ele que nos apresentou na época, né? Querido João, nos ajudou muito no começo também. João Machado, exatamente. Ex-corredor, eu brinco com ele, porque ele não tá mais correndo. Não tá mais? Fica engordando, parou de correr. É corredor ele. Não, é sempre correndo. Me falava que ia acordar às 6 da manhã no sábado. Eu falei, mas João, um dia eu vou chegar aí nesse negócio aí. Hoje em dia tá com muito trabalho, mas enfim. Deve tá. Mas o dia que ele nos apresentou o negócio de acreditar na inovação, né? Porque aquilo foi em 2019. Eu lembro bem daqueles momentos. Foi eu e o Cleiton e a Laura dentro do mesmo carro e nós saímos de lá feliz da vida, emocionado. Cara, esse é um momento legal de contar. Porque a gente saiu daquilo assim, tipo, nós três aquele dia... Cara, chama o primeiro cara que vai acreditar. Cara, a gente comemorava no carro, tem que te contar, isso é muito louco, sabe? Porque a gente não comemorava no carro, porque era lá na 101, e a gente veio até Florianópolis assim, emocionado, tipo, vamos implantar, vamos começar o nosso MVP, vai dar certo esse negócio. E alguém tem que acreditar na inovação, porque agora, 3 anos depois, é fácil tu colher o que a inovação te deu. Que tá pronto, que tá desenvolvido. Mas nós tivemos que quebrar a cabeça junto e tudo mais. Tu acredita em inovação e não é acreditar quando tá pronto, tu acredita em fazer ela, né? Fazer acontecer. E eu lembro muito bem que eu saí da reunião sem entender metade das coisas que vocês falaram. Emocionado? Tudo bom. Vambora, tal. Boa. Tem que botar isso na thumb, né? Um pedaço da Eleme eu nunca entendi. Tipo, tem que botar um negócio assim, metade eu nunca entendi. Vai ser boa. Vai ser boa, é um meme, vamos criar um meme. Vamos criar um meme. Metade eu nunca entendi. Isso aí. Mas foi mais ou menos isso, cara. Porque não tinha produto. Foi uma reunião de 1 hora, lá 1h30, sei lá, que a gente conversou e tal, explicaram tudo que vocês tinham de ideia já no papel ali, numa apostila, né? Mas numa agenda de papel. Mas dava pra ver que era aquilo ali, como eu falei, não era varinha mágica, cara. Era alguém que precisava organizar, era alguém que eu sempre precisava ter. Como eu não tenho ninguém do meu lado, então vamos buscar parceiros, né? Sim. Pô, tu sente que quando tu bota a Eleme num condomínio, é como se o condomínio tivesse contratado mais pessoas? Sinto. Parece que tem mais gente trabalhando naquele lugar. Estruturalmente. Ah, com certeza. A gente já ouviu o feedback que parece ter 2, 3 pessoas ali fazendo partes que seriam muito mecânicas se fosse um ser humano fazendo. O negócio movimenta mais, inclusive o próprio nos condomínios onde tem zelador, que vai fazer boa parte dessas manutenções e cumprir essas metas ali, ele se movimenta mais, ele trabalha mais. Né? E você sabe o que mais que ele está fazendo. O controle da operação fica na mão, né? Então, eu tenho o controle da operação do funcionário, eu tenho as manutenções prediais em dia, né? A responsabilidade do síndico. E eu tenho também um feedback com relação à construtora, por exemplo, condomínios novos. As garantias de 5 anos, enfim, tal, construtivas. Então, eu tenho isso tudo na mão. O primeiro condomínio que a gente fez, a construtora, 6 meses depois, fez uma auditoria. Auditor, né? Contratou uma auditoria independente para ir lá no condomínio, sentou na nossa frente e disse: agora apresenta aqui que eu vou começar a perguntar para vocês se vocês fizeram tais manutenções. Cara, a gente ficou 2 horas lá. Tava numa delas. Contigo na sala. Foi traumatizante quase. Mas porque eu tinha que cumprir. Cumprir, mas nós respondemos elas em todas. Todas. Nós cumprimos. Foi um ano, foi 2 vezes, 2 semestres. Eu acho que ela não saiu no carro comemorando como vocês, mas ela deve ter saído pensando, pô, os caras... Não vamos citar nome, mas foi complexo aquela reunião. Foi. Mas eu vou dizer uma coisa, não vou citar o nome dela pra não expor. Mas nem que... lembro. Eu sei exatamente quem é ela, nunca esqueci. Tá traumatizado. Quem apanha não esquece. Mas ela saiu lá dizendo, os caras são... Provavelmente. Esse síndico aí cumpriu tudo. E outra, né? Ali ela queria que nós não tivéssemos cumprido pra provar que nós estava errado. Aí é uma coisa ruim que acontece na auditoria, chegou né? até a ter Houve uma coisa complexa que até hoje existe, pra quem tá vendo e aí acha que é fácil pegar uma norma e adaptar ela. Na norma fala 1 vez por semana. 1 vez por semana pode ser de domingo a sábado. Ela queria que fosse segundas, ou quintas. Isso, né? Não podia acontecer no domingo, depois no sábado, porque daí configurava na mesma semana pra ela. Aí a reunião ali deu uma descambada. Aí nós deu uma descambadinha ali. Mas sabe o que aconteceu depois? Toda vez que alguém me pede uma auditora da ISO, eu indico ela. É? Claro.
Se o cara quer ser bem auditado, Exatamente. vai ser auditado por Não, ela. realmente ela cumpriu a E risca. subiu o nosso nível, Jeremy. A gente acreditou Ali- mais no produto mais ainda. Ali foi mais um aprendizado, não foi? Foi e ali botou nós no outro patamar e disse, opa, eu posso bater na mesa, eu faço cumprir um plano. Isso. A auditoria Auditado. foi forte e nós passamos. E externa. Não foi eu e tu que contratamos pra dar certo. Exatamente. E ali aquele dia foi eu, tu e o Cleiton sentado e mandava mensagem pra Laura, mandava mensagem pra todo mundo. E uma auditoria forte, assim. Forte, forte. Foi muito legal aquele dia. Foi bem evolutivo. Um outro aprendizado ali, vamos dizer cara. assim. É. Eu vou, só pra gente não ficar falando só de Jeremy, tu começou a usar tecnologias em condomínio a partir de quando? Tu lembra, assim, qual foi as primeiras que tu olhou, assim, pro negócio? Tá, vou tentar botar no condomínio esse troço aqui. Reserva de espaço, o que foi que tu... Ah, cara. Pode acho até que- citar software, se quiser, não tem problema. Mas desde muito tempo. Eu acho que o Inker Foi um dos foi o primeiros daquela região, foi um dos principalmente. primeiros. Então, há muito tempo já tem, assim. E não tem como viver sem hoje, cara. Facilita muito, né? Então... Como é que foi o negócio do WhatsApp ter entrado? Primeiro tu achou, solucionou, vou falar com um monte de gente aqui sem precisar ligar. E depois virou um inferno. Como é que foi essa curva de WhatsApp na tua vida de síndico? Tu passou por isso? Não vou falar palavrão aqui. Não vou falar. Eu não vou definir como eu gostaria de definir esse não, troço. cara, Tá, mas não, assim- vamos evitar um corte polêmico. Todos os condomínios que eu administro, eu não faço parte de grupo de moradores. Ponto. Isso Tá, é mas regra no minha. começo tu não começou? Porque o Não, negócio chega... desde o tu não- começo eu botei Tu já de pé. viu isso, vai Não. dar besteira. Não tem como, cara. Até porque... Tu não tem vida daí. Não dá. E assim, caiu um garfo ali no chão e ninguém juntou. Aquilo ali num grupo de WhatsApp de moradores vira metade de um dia de conversa. Do garfo que cai, não é? Não, produção? vira briga. A produção atrás. Não, vira briga, porque quando cada um... Ali tem briga É de ego, né? impressionante, cara. Parece que não tem o que fazer e tem que fomentar alguma coisa. E assim... Pra juntar, né? Hã? Cadê o síndico pra juntar? Só que Cara, faltava. Não, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu não vou citar nomes. Tem um condomínio... uma das coisas que eu botei como regra na minha empresa é o seguinte. Eu nada contra, mas assim, não é mais perfil nosso administrar condomínios clubes. Com 200 unidades, 150 unidades. Porque é outro perfil, outra demanda, outra E isso foi necessidade. um aprendizado. Hoje eu estou entregando, devolvendo né? Hoje tem uma assembleia e eu já renunciei, disse que não vou ficar mais e tal. E eu sei quando que esse grupo de moradores lá tá borbulhando, que 3 ou 4 moradores ao mesmo tempo começam a mandar mensagem pra mim. Eu sei, os caras estão discutindo lá e chegou, veio pra cá. Chegou. Então primeiro eles desenvolvem toda uma teoria, uma tese. Depois eles me perguntam, daí eu respondo, alguém bota lá no grupo, acabou a história. Sim. Então, porque ninguém pergunta, né? Não, e uma coisa é certa, né? Se tu não tá aparecendo, se tu não tá no grupo, é sinal que tá tudo rodando certo. né? Então, mas assim, só pra Tem que manter a operação em dia, né? Voltando, eu não faço parte senão- do grupo de moradores. Até eu sempre digo, pra dar liberdade pra eles falarem mal do síndico também, se eles quiserem. Lógico. Né? Eu não sou morador, eu sou Tu profissional. não é dono do condomínio. Mas eu crio um grupo de WhatsApp, onde daí é bloqueado para os demais, que eu chamo de comunicados. Sim. Então eu tenho comunicados, condomínio tal, comunicados, condomínio tal. Que aí ele manda os informes, os avisos, comunicados. O pessoal ficar sabendo quase que diariamente, assim, informações. Isso facilita. Sim. Então nisso facilita muito. Mas é só para envio de comunicados mesmo. Mas isso é meu, né? Eu vou embora de um condomínio como hoje, eu vou lá e desfaço o grupo. Se um síndico novo quiser fazer, ele faz, porque aquilo ali é uma ferramenta minha, né? Sim. Mas tem que ter, essa comunicação facilita, claro. Esse trabalho da Eleme hoje, com o teu jeito prático, tu é um perfil de síndico que pra nós é muito bacana de atender. Porque assim, você não quer fazer o que a Eleme tá fazendo, você tem mais tempo pra fazer outras coisas. Isso. Não é que você não quer. Você já delegou, a Eleme faz, você faz, tu é melhor performance pro morador depois. E aí, muitas vezes, o morador ele fica achando que ter tecnologias que fazem pelo síndico é porque o síndico não quer vai trabalhar. trabalhar. É o contrário. Tu tá sendo auditado pela Eleme. Exatamente. Ele pega um relatório da Eleme e fala, tá lá, o síndico tá fazendo o que ele tinha que fazer ou não. E tu leva a Eleme. E essa É desconfiança... quase um tiro no pé, se tu não quisesse trabalhar. E eu tenho que cumprir, né? Então eu tô trazendo algo que realmente é uma Tu auditoria. tá trazendo um negócio que te faz. Mas é uma garantia para o morador. Inclusive, eu digo, isso aí é do condomínio. Fica para o condomínio. Eu chego numa assembleia e apresento lá os gráficos, enfim, todos os números de todo o sistema que a gente faz ao longo de um ano, as pessoas ficam impressionadas. Eu posso dizer para Eu eles... vou te dar essa liberdade agora. Tu chega pra eles e fala assim, ó, não é só que a gente tem isso aqui. Foi porque eu ajudei eles a construir isso aqui que a gente tem isso aqui. Tu ainda pode botar mais essa... Às vezes eu falo, tá? Já bota? Relaxa que isso aí eu já botei, eu que ajudei a construir essa frase. Dependendo da Não, conversa. é verdade. Faz sentido, cara. Faz sentido a gente colocar essa importância pra ti. Pena que lá no início eu não virei sócio disso, hein?
Tem coisas na vida que passam. O cavalo arrependimentos encilhado. que é. Não sei. Na época tu tinha mais coisa Tô pra fazer. brincando, amigo. Cada um com a sua, eu sei com porque a sua tu não praia. entrou. Eu lembro exatamente porque tu não entrou. Eu tava indo pra Europa na época. Lembra que tu ia tirar umas férias? Cara, eu tava indo... Foi logo um pouco antes, Foi né? uma das raras férias. Isso, tu falou, a primeira vez que eu vou tirar férias. Eu falei, até usei isso aí no marketing. Eu sou também marqueteiro. Já falei, tem síndico nosso que pela primeira vez tem que tirar férias. Não tinha nada a ver com ela, mas eu falei. Meus amigos até hoje dizem que eu que trouxe o coronavírus pra Florianópolis. Porque foi bem pré, né? Eu cheguei no dia... Posso ser que eu erre a data, mas mais ou menos eu cheguei no dia 20 da Itália no Brasil. No dia 21 chegou aquele brasileiro da Itália que trouxe o primeiro lá em São Paulo. Só que um dia depois eu fiquei doente de cama em casa, cara. Mas não era? Não se fazia teste. Não sabe ainda. Não se fazia teste. Sabe que o Fulvio... Mas fiquei mal Sabe que assim. o Fulvio foi o primeiro da cidade dele, né? Ah, foi? O Fulvio foi o primeiro de Resende. E a gente vai gravar um com ele, podcast, que ele não gravei ele porque ele tá lá em Resende. E ele conseguiu ficar em casa? Porque o bicho é ligado no 220, né? Então, ele ficou mal, né? Ele ficou doente. Ficou ruim Sentiu mesmo. a pegada. É. E aí... Não, só que ele é midiático, né? Ele apareceu no Jornal da Globo lá do RJ como o primeiro morador com Covid e tal. Mano. Mas, cara, foi uma coisa de louco, né? E como é que foi a pandemia pra ti? Cara, mas assim, essa viagem, só voltando ao assunto, é raro mesmo quando eu falo, não é brincadeira, assim, a cada 2 anos, e foi uma viagem de 12 dias. Então, não dá mais do que isso. Não dá. Quantas vezes tu fez férias em 13 anos? 2. Então a média é uma a cada 4 anos. Pergunta quantas vezes eu fiz férias quando eu advogava. Quantas? Só o recesso do final do ano, jurídico. Não fazia férias também. Ainda tinha mais chance É mais de ou menos férias isso, que né, agora. doutor? É mais ou menos isso, né? Ó, viu? 2 anos sem recesso. Mas nós vamos fazer algum negócio dele, fazer ele ter férias. Vamos ter que Agora- deixar esse homem rico pra ele. agora- É que não é o dinheiro que move ele, esse que é o problema. Agora Se fosse só o dinheiro, já tava de férias, né, Rodrigo? Agora, de uns anos pra cá, começou essa história de que no jurídico, aí, no judiciário agora tem o recesso, que aí a OAB também para os prazos, enfim, mas isso não tinha, cara. Então, também, férias, eu tinha lá, eu falei da história da Renner. Lá tinha que tirar obrigatoriamente por lei. Cara, quem é pequeno empresário como a gente, assim, cara, que passa um trabalho danado, volta e meia, parece loucura, mas eu tenho o positivo e negativo. Às vezes eu falo, que vontade de ser um empregado, de ter umas férias, ter um 13º, sair 30 das dias, 6 fechar a horas, porta. desligar o telefone e não precisar atender mais nada até outro dia. Isso não existe pra mim, cara. Não existe. Sim. O que eu fiz nessa última viagem aí que tu falou? Eu combinei com a minha funcionária que 1 hora por dia, em tal horário, eu ia ligar o WhatsApp e aí ela ia me passar algum tipo de problema e tal. Ela ficou coordenando, avisei todos os condomínios, etc, tal, enfim. Avisei o conselho, o subsíndico e tal. E ela ficava ali de plantão. Então, 1 hora por dia eu ligava e pau. Aí resolvi o que tinha pra fazer. Então foi uma férias, meio férias, porque tu trabalhou. A primeira que eu falei foram 2. Eu fui uma vez pro Rio de Janeiro e aí também, mesma coisa. Deixar desligado e vou falar com a funcionária, que era uma outra ainda, 1 hora por dia. Só que eu tava na praia, no Rio e tal. Vou dar uma ligadinha no celular só pra dar uma olhada. Cara, velho, tocou o telefone. Era uma senhora moradora, eu fiquei 1h20 com ela no telefone. Cara, eu falei, daí nessa segunda viagem, não, vai ser regra. Vai ser. Só vou ligar naquele horário. Boa. Cara, é o seguinte, a gente tá quase caminhando já pra... Já? Não, nós já estamos falando há 55 minutos. Tu acredita nisso? Não. Louco, né? E a gente mal começou a beber. E a gente não soube da adolescência dele. É? E a gente não soube da adolescência dele, que ele não contou direito. Não, mas deixa eu tomar a próxima que eu vou, antes de encerrar, eu vou Quer voltar mesmo pra adolescência? Não, nós queremos saber quantos pegavam por festa. Não, tô brincando. Só, ô Betinha, pega mais um. Oktober ou festa normal, assim? Não, festa comum. Ah, bom, tá. Não, Oktober não conta. Tá bom. Cara, minha mulher vai assistir, cara, isso aqui. Não, mas é que aí que eu tô falando. Nós vamos entrar agora na parte família. Nós não entramos na parte... Não acabou ainda. Só tô dizendo que nós vamos ir pra parte mais recente, que tem o bebê que chegou junto da viagem. Ele foi feito na viagem? Conta pra mim. Não. Não. Foi um pouco antes. Ela já tava na barriga nessa viagem. Já Foi tá. no início da pandemia, então, né? Tá, mas vamos voltar um pouco antes. Quando tu conheceu a tua esposa? Advogando, ela é advogada. Hoje não atua mais também, né? Sim. Mas foi num escritório de advocacia. Então, deixa eu contar, eu já era organizador, né, doutor? Já era organizador de escritório, então eu que decidia as mesas, locais. Aí chegou aquela advogada nova,
Porra, eu botei o olho nela, falei, tu vai sentar aqui nessa mesa, tá? Pra eu ficar olhando pra ela, eu ficava olhando. Organizador dizendo. Quase de frente pra minha mesa, cara. Não, Fez o espelho de classe já pra ficar. Eu falei, fulano, bota a tua mesa mais pro lado que ela vai sentar nessa aqui. Cara, juro, foi assim mesmo. Eu acredito total. Não, e aí tinha rodízio, assim, que às vezes ficavam de plantão no almoço pra dar algum problema. Quem ficava de plantão no almoço comigo? Ela. Eu que fazia planilha de plantões, né? Isso foi quase um assédio de trabalho, Foi, não, doutor? foi. Assim eu comecei a cercar. É só porque ela gostou de ti que não foi assédio, senão ela tá buscando uma gelada. Assim eu comecei a cercar ali mesmo. Ali eu já pensei, não dá mais pra advogar não, cara. Então já tô fazendo com outras ela coisas. uns 15, mais de 15 anos. Mais ou menos uns 15. Agora eu vou te sacanear, porque ela vai assistir. Quanto tempo tu tá com ela exatamente? Qual é que é o nome dela? Camila. Manezinha da ilha. Cara, casal manezinhos da ilha hoje não é muito... É raro, né? Geralmente raro, é difícil ter a reprodução do pessoal. Cara, é isso mesmo. Só pra te ter uma ideia, eu falei que eu tenho 3 irmãos, né? Os 3 são casados com gaúcho. Ah, é? Não deu certo. Só tu deu certo, então. Exatamente. Tentei fazer com que eles não fizessem isso, mas tô brincando. Misturar a raça não dá, né? Não, mas assim, a gente tá são subindo, todos bem-vindos. A gente tá subindo o país, tá? Isso tá sendo bem legal. Meio estratégico. A gente começou falando do pessoal do Rio Grande do Sul. Tá mal intencionada com essa cerveja. Tá querendo nos derrubar. Nós não vamos sair daqui. Não, sabe o que ela quer? Ela quer saber a história da tua adolescência. Tô querendo saber bagaceirada. Não vou falar, porque nós já entramos em família, agora não vamos entrar mais nisso. Tu não me vem com vodka. Qual que eram as baladas quentes da época? De Cuba, né? Eu vou só fazer esse corte, por favor. Eu gosto de Cuba, né? Adoro Cuba, toma Cuba. Explica Cuba pra nós o que é refrigerante e vodka. É o famoso Mas vodka com coca. Qual coca? Mas já tomei com enfim, o que tiver, né? Qual que eram as baladas que tinha aqui na época pra gente fechar e depois voltar pra família, mas só pra finalizar. Se não pegasse a famosa Dizzy. Eu peguei porque eu era um dos mais novos da Dizzy, não é, doutor? O doutor também é casado. E a mulher dele também assiste todas. Mas não sei se ele pegou a Dizzy. Peguei. Gente, tinha que ter uma câmera na cara do Rodrigo agora. Eu peguei dele e falei... Cara, sabe onde é que era a Dizzy? A Dizzy era no eixo, ali em esquina, quase com a beira-mar, onde hoje tem uma farmácia. Sim. Do lado onde era o Café Cancún depois. Né? A Dizzy era ali. Onde era o Cancún e onde era o Divino depois. Nunca me esqueço. Acho que era sábado. O DJ era o Cacau Menezes que tocava lá. Que loucura, né? Claro, eu e minha turma eram um dos mais novos, né? A gente tinha lá 16 anos, 17 e o pessoal um pouco mais velho. Mas ele já entrava. E não tinha balada lá pra norte da ilha, que nem hoje em dia é... Ilha do Cascais, no Costão do Santinho, cara. Longe pra burro. E lá que ficavam os argentinos também, né? Que tinham umas baladinhas pro norte quando começou a vir a galera de fora. Não, cara, os argentinos sempre foi muito concentrado, não é como hoje, muito concentrado em Canasvieiras. Eles não saíam dali. Aí tinha Shampoo Canasvieiras. Cara, tô falando... Shampoo. Meu Deus, cara. Shampoo pegasse? Shampoo Canasvieiras. Tem cara de história. A Shampoo era que tinha Noite da Espuma. Noite da Espuma, eu ia falar isso agora, cara. Tem um amigo meu, não vou citar o nome dele, que bêbado, né? Passado um pouquinho já do ponto, ele foi dar um mergulho na espuma, não sei o que ele pensou na cabeça, e bateu no chão com tudo no chão. Na pista de... Deu um peixinho. Pô, deu peixinho, cara. Que loucura. Cara, a Ilha do Cascais era longe, mas a gente ia. E, pô. Imagino que era pra se deslocar até lá. Ficava por lá, voltava de manhã. Ficavam por lá, às vezes tinha amigos que tinham apartamento no Costão do Santinho. Cara, eu e meus amigos, a gente alugava, quando solteiro, a gente alugava casas no verão, assim, nos ingleses, depois em Jurerê, passava 20 dias. Aí tu pensa, né? A festa com banda de pagode. Tá bom, Roberto. Falamos da adolescência. Posso voltar pro momento família? Não? Eu fiz. Porque eu já tava falando de filha, Roberto insistiu pra gente voltar pras baladas. Eu fiz algumas festas com banda de pagode, de cobrar ingresso, tudo. Algumas. Ganhei dinheiro, tá? E não ficou na tentação desses eventos? Não. Sabia que tu ia se perder. Eu sou um cara sério, né? Daí não. Ele começou a vender essa imagem de sério no começo do negócio e dar um traguinho pras pessoas. Já vai legal, sair, né? Vai indo, vamos voltar pro sério. Vamos voltar pra parte boa. A Roberta queria pegar a história, pegou o contexto. Dá pra cortar o story ali da adolescência, vai dar um corte bacana da Shampoo. Pode tocar ficha, não tem isso aí. Tá, e a Camila? Foi ali conhecer a Camila. Vocês se organizaram pra ter filho? Botaram uma idade, limite? Nós como é que foi isso? Nós somos pais mais velhos, né? Eu tô com 46, a minha filha vai fazer 2 anos em junho. E a Camila, não sei se tu quer falar a idade dela, se ela aceita. Tem 40. 40? Então, mas por quê? Ela é funcionária pública, ela é policial civil, escrivã da Polícia Civil. Que bacana. E ela passou acho que uns 5 anos, 6, enfim, trabalhando em outras cidades. Então a gente ficou 5, 6 anos só nos finais de semana.
Ou ela vinha ou eu ia. E não tinha rotina pra fazer filho. Não tinha como ter filho, imagina, vai ficar separado, como é que vai fazer, né? Esse era um dos motivos principais, tá? Hoje ela tá aqui, já tá lotada aqui, voltou pra cá. Então a gente foi programando o trabalho, daqui, dali, tem um probleminha de saúde aqui que ela resolveu, enfim. Foi por fertilização. Que legal, tinha todo o tratamento. Então realmente foi planejado. Deu na primeira tentativa. Pô, que massa. Eu até não acreditava muito, mas, cara, meu Deus, uma bênção, né? A vida hoje é outra. Então eu fui pai mais velho um pouco. Sim. Né? Então, ela Como é que é o nome da Luísa, com S. Luísa. Cara, se ela tivesse aqui, ela ia estar subindo ali, eu acho, naquela parede. Para. Posso abrir ela? Pode, por favor. Bota a foto aí Cara, da Camila. Acha a Camila também meu pra gente ver essa família Instagram linda. pessoal é só ela, né? Porque o pai fica bobo. Sim, cara. esse Olha aí, Instagram, se você procurar, você não vai Olha encontrar, aí. que é só pro pessoal mais próximo. É. Tem o Irani Condomínios que você encontra. Meu Ela é uma Deus, figurinha, cara. Que coisa mais fofa, É cara. parecido com o pai, né? Hã? Não, eu não conheço a Camila, vou dizer que é parecida contigo. Eu não sei o que puxou da Camila. Mas Não, mas pior que é parecida contigo. O nariz é bem parecido. Então, olha aí, ó. Cara, que coisa mais linda. Cara, é assim, eu sempre gostei muito de criança, eu tenho 3 afilhados, mas eu nunca tinha tido filho, sabe? Geralmente quem é Imaginava convidado como pra ser padrinho é porque já tem envolvimento com criança bom. Cara, eu ia nas festas dos meus amigos que já têm filhos um pouco maiores, eu que fazia dormir, eu pegava emprestado, esse tipo de coisa. E Que aí massa. veio essa benção aí, cara, e é outra vida. E a gente tinha, como a gente não sabia da possibilidade de engravidar ou não, problema de saúde da minha esposa e tal, a gente entrou na fila de adoção. E nós estamos até hoje, não saímos ainda. Que bacana. Não sabemos se vai vingar ou não. Infelizmente demora, né? É um processo Sim. demorado. Mas vocês ainda têm desejo. Vai depender do momento, o que aconteceu. acontecer. Cara, mas assim, é muito legal esse processo de adoção, assim, tu acaba se envolvendo e conhecendo, mas também é bem cruel, assim, cara, com relação às crianças, tipo, de escolher. Muitas crianças são devolvidas, sabe? Por aí, situações. Não dá é um pra- processo fácil pra nenhum lado. não dá pra julgar qualquer um, né? Porque, Não. enfim, né? Não apareceu até hoje ninguém pra gente, assim, que, tem aqui uma criança, porque Mas demora. é por isso que tem esse déficit, né? Porque tem muito mais pessoas pra adotar do que crianças pra adoção, só que não tem A perfil. Né? burocracia. E assim, não, mas, cara, tem Perfil, muita gente burocracia. boa pra adotar. É que demora muito mesmo, cara. Perfil. E as crianças vão crescendo e aí vão tendo. Qual é a escolha média das pessoas? Branco, menino até 2 anos. Esse é o principal. Que loucura. Né? Branco, menino até 2 anos. É louco como um ato tão lindo desses também tem uma coisa cruel no meio, né? Então, assim, cara, a gente quando faz a escolha lá, que vai se inscrever, tu preenche um formulário, cara, um formulário, assim, parece que tá escolhendo, mas enfim, tu tem que escolher, né, se tu queres alguma preferência ou não, não queres assim ou assado. A gente, cara, botou até 4 anos de idade, a gente botou, pode ser branco, pode ser preto, pode ser vermelho, pode ser menino, pode ser menina. Aí tu escolhe se quer com comodidades, com doenças crônicas, é bem assim. É cara. cruel. Então, De muita certo gente- modo é cruel, né? Mas assim, mas a gente É humano, mas mas pelo outro lado é cruel. A gente tem vontade de ajudar, mas a gente não sabe, né? Porque tem que entender cada um momento. Aí, não é a fácil condição educar alguém, financeira. não é fácil educar alguém sendo pai adotivo, cara. Momento de complexo, trabalho, momento da vida, a questão financeira, tudo isso envolve. Então a gente não sabe ainda. Enfim. Sim. Mas, Cara, que legal. mas foi legal conhecer esse mundo também, esse lado. Sim. Você fez casamento? Você chegou a fazer depois Só de no civil. igreja? Só civil? Ambos não tinham muito interesse em fazer isso em igreja, esse tipo de coisa. Sim. Bom, o Storyco ele vai contando do início até chegar ao presente, que a gente falou bastante. Falamos agora da Camila. falamos Passou a da Luísa. adolescência. Passou a adolescência, graças Tá a Deus bom. passamos bem. Só que tu é um cara que foi, de certo modo, moldando o teu futuro com as experiências que tu foi vivendo. Olhando assim, tu foi indo, isso aqui, agora eu vou isso aqui. Aí fez o programa, porque tu é um especialista em condomínio. Então tu vai indo meio que... Tu consegue te enxergar e agora já é a nossa história da onde o cara vem e pra onde que ele vai, né? É óbvio que eu gostaria de explorar mais conversas tuas aqui. Mas tu visa ter uma carteira gigante de condomínios, tu visa sair um dia desse mercado. O que é o Irani daqui a 10 anos? Vamos dizer assim. Não, 10 não, 2030, que falta só 8 anos. Cara, tá até falando um pouco da trajetória e pra frente, até fico um pouco assim, emocionado, né?
enfim, tudo que o cara vai envolvendo. Enfim, tu sabe, né? A história, Tudo tu conhece não foi fácil. Tudo tu fala que parece... me Tu conhece falando pouco. parece fácil. E esse mundo condominial de gestão de ensino profissional, claro, todas as profissões, enfim, a grande maioria, né, principalmente a iniciativa privada, não tem uma estabilidade e tal, e esse é muito menos, assim, todo ano você tem que provar para aqueles, mesmo que tenhas feito bem, mas quem te julga são Tu moradores. entra numa concorrência todo ano. E tu é julgado por moradores que às vezes não conhecem nada de condomínio, mas eles chegam numa assembleia e dão uma opinião que às vezes é levada em consideração e acabou. O contrato encerra por ali. Eu já entreguei condomínios, eu já deixei de renovar contrato, ser escolhido, condomínios que para mim eram modelos, cara, redondo, assim, perfeitos, assim, praticamente. Mas que um morador resolveu ser, e aí hoje em dia muita gente dá preferência para morador. Então, assim, ele é um pouco injusto. Então é difícil, não é fácil, né? Sim. E eu tenho uma empresa, cara, eu tenho funcionários que dependem de mim, esse tipo de coisa, né? E pro futuro, tu pretende aumentar essa empresa de síndico, ter mais funcionário, dar mais conta de mais condomínios? Pra onde tu vê o teu futuro profissional? eu tenho vontade de continuar trabalhando nesse ramo imobiliário, né? Eu tenho vontade, como eu citei lá no início do grupo ali do meu irmão, ele tem uma imobiliária que também ele constrói muito, às vezes ele não tem muito tempo para isso. Eu tenho vontade, por exemplo, de entrar no ramo de venda de imóveis, Sim. virar um corretor, por exemplo, mas nunca sair da área imobiliária. Então eu tenho vontade de expandir, criar braços, né? Sim. Questão da comunicação, que a gente falou aqui, o que a gente tá fazendo agora. É um sonho teu, né? É um sonho meu, eu bateu na trave uma vez, bateu na trave uma segunda. Vamos ver pela frente aí se... Na feira tu vai sentar do meu lado de co-host. Nós vamos fazer uma entrevista junto. convite? É. Pô, Tá feito. tá Feira fechado. que tem semana que vem. Beleza. Eu vou ter alguns co-hosts que eu tô convidando para estar do nosso Legal, lado, cara, vai ser um entrevistando prazer. pessoas, fazendo perguntas for para pessoas na feira. Se for para contribuir. E assim, eu sempre falo nesse negócio da comunicação, de criar. Eu gostaria e gosto de entrevistar, se fizer alguma coisa para frente, os próprios colegas síndicos profissionais. Para mim não tem ciúme, não tem a concorrência no mercado de trabalho. Humana, é uma evolução humana, porque concorrência dificilmente a pessoa leva fácil, né? Então aquilo que eu falei ali, que eu dei uma ensaiada de ir bater na porta das pessoas, entrevistar, era para ir também nos escritórios de síndicos, no condomínio dele, para falar sobre... Quebrar essa barreira. Fomentar o mercado, cara. Isso que eu gostaria. Então eu gostaria de fazer isso. A minha empresa, temos exemplos, eu conheço o mercado de São Paulo. Antes da pandemia, todo ano eu estava lá numa feira, num congresso, alguma coisa. Lá é outro mercado, é outro tamanho, mas você tem síndico profissionais lá com 40 funcionários. Sim. Né? Então, por que não? Sim. Então, hoje eu tento... Pensa em trocar de estado também? Atender gente de outros estados? Já pensei. Já teve uma construtora uma vez em São Paulo que fez um certo contato, mas eu não tinha estrutura. Eu falei, não, obrigado, não tem como. Tá? Envolve presença, não adianta. Mas, pode ter tudo online, mas de alguma maneira tu tem que estar estruturado para poder estar lá a qualquer momento. Mas por que não? Alguns bons anos atrás, como é que se imaginava que uma construtora ia atender em mais de um lugar? Bom, como que um engenheiro responsável não vai estar lá no local? Como é que não vai estar? Aí hoje faz, né? Isso faz parte. Mas dentro desse ramo imobiliário, fomentar o mercado, trabalhar com vendas, alguma coisa nesse sentido, que a gente está fazendo aí em casamento com a Elim de manutenção predial, sabe? Esse tipo de coisa. Tem bastante produto dentro disso também. Então, na sequência disso. Exatamente. A questão do zelador. Já existe lá o nosso amigo zelador itinerante, que casa muito. O Fulvio que lançou essa ideia no Brasil e tá bombando. Por exemplo, tem condomínios pequenos, ou às vezes, principalmente de praias, que eu não tenho zelador. Sim. Eu vou ter que ter um zelador itinerante para cumprir as metas do sistema da Elim, enfim, desse Vai tendo vários produtos junto. E aí vai criando. Então, eu quero ficar nesse ramo. A Irani é mais um braço, que seja mais um braço. E se for crescendo, amigo, vamos junto, né? Eu quero dar já faço isso há muito tempo, um passo de cada vez. A equipe tem que crescer conforme os clientes. Eu lá no início, 8 anos atrás, eu cheguei a ter, com um funcionário só, 28 condomínios. Aí eu fui parar no SOS Cardio. Sim, pirou. Eu botei na cabeça, não, agora vamos reduzir aqui, entreguei um monte de condomínio, vou refazer agora a minha trajetória aí. Aí foi diferente, agora é um negócio muito... Tu controla a carteira que tu quer ter, né, hoje? O perfil, inclusive. Então hoje eu tenho um perfil X, eu falei ali de não administrar condomínios clubes, mas é uma escolha minha de perfis. Então hoje eu tenho outro perfis, inclusive, para me dar mais tempo de administrar todos, para poder mais tempo de logística, para dar mais tempo de estar aqui conversando contigo, esse tipo de coisa. Tem assuntos que eu gostaria de falar contigo, mas eu não vou deixar gravado. São assuntos de condomínios que a gente já atendeu junto, que é uma confusão que já deu com o condomínio grande, né? De entrega de incorporadora também. Foi. Foi confusão, né?
E eu não precisamos entrar nesse assunto, porque é assunto delicado, né? É dados sensíveis, quase LGPD, mas também ajudou a tu definir um padrão de condomínio também. Isso, exatamente. A partir daí a gente começa... Bom, não quero mais isso. Né? Eu tenho que me Vou moldar ver assim. esse negócio aqui. E o grande problema que a gente, nas conversas, quando é possível ter com outros colegas assim, profissionais, é o seguinte... cara, tem que bater o pé, tem que mostrar que a marca é assim, que o trabalho é assim, que tem que ser dessa maneira. O próprio... trazer a Elime junto pro condomínio é isso, cara. Mas é vou dizer aqui, a primeira coisa que aparece às vezes numa assembleia, mas é um custo a mais, faz tu, né? Não tem como. Os condomínios são cada vez mais complexos, cada vez mais equipamentos, cada vez mais modernos, mas tu tens que ter ferramentas, disposição, equipe, pessoal e tal. Então tem que se posicionar. Mas eu tenho medo... Uma boa lição que tu tá dando pra quem não pensou nisso ainda. Eu tenho medo de não pegar esse cliente. Cara, vai aparecer outro. O mercado é enorme, cabe pra todo mundo. Hoje nós temos, sei lá, quantas centenas de síndicos profissionais aí, ou que se dizem. Cara, e muito mais da metade ainda é síndico morador. Muito mais. A proporção ainda é no Brasil muito maior de síndico morador. Por isso quando eu falo em fomentar e não ter rivalidade, esse tipo de coisa, porque o mercado, cara... Se eu quiser ter 100 condomínios... Não é o outro síndico profissional que é teu concorrente. Se eu quiser ter 100 é o síndico condomínios... que não é orgânico. Se eu quiser ter 100 condomínios na Grande Florianópolis, eu não vou tirar o espaço de ninguém, porque tem outros 800. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem que se posicionar. Eu digo isso, cara. O síndico é uma atividade, uma atividade não regulamentada, não é uma profissão regulamentada hoje. Tem projeto no Congresso Nacional, enfim, tal. Mas é um caminho, foi dado, como a gente falou lá, 12 anos atrás eram meia dúzia, então o negócio tem que evoluir. E as pessoas têm que entender, tem um síndico bom, tem um síndico mau, como tem um médico bom, um mau, advogado, etc e tal. E o negócio vai indo, né? Cara, maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu tô aqui conversando com o manezinho da ilha que nasceu em 1975. Ele estudou no Colégio Catarinense, numa família de classe média. Teve uma batalha inicial na vida aí, que foi de trabalho com a Renner. Teve uma vida bem divertida na adolescência. É um jovem, vamos dizer assim, dos mais admirados perfis de Florianópolis, que é trabalhador, que é conquistador, que é uma família tradicional. E a gente, obviamente, tem muito orgulho de ter entrado um pouquinho na tua história. A partir de 2000 ali, tu virou um advogado. Tu podia hoje não estar onde tu estás e tu é incomodado, tu te mexeu. Então... Esse manezinho conquistou muita coisa, tá conquistando muita gente, não é fácil ganhar a Assembleia. Então, cara, de coração, parabéns pela tua história. É inspirador tá contigo. Não só tá contigo, como fazer uma empresa contigo acreditando. Então, isso é maravilhoso. A gente tem que ser grato a quem ajuda a gente a chegar nos lugares. E eu queria fechar o programa com um imenso... agradecimento da minha parte, do Cleiton, da Laura. Hoje pela manhã, antes de chegar aqui, eu falei, Laura, tô indo gravar com o Rafael, foi o nosso primeiro e tal. E, puta, foi muito legal, assim, puta, que momento legal, velho. Vamos juntar, vamos unir nossas histórias, contar pra todo mundo junto. Obrigado por ter sido o primeiro síndico, tu é muito especial pra nós. Às vezes eu não converso tanto contigo e a gente vai conhecendo os novos síndicos, parece que eu não tô te dando atenção, não é isso? Eu quero estar contigo todo dia, mas, pô, a gente vai conhecendo novas pessoas e realmente tem novas pessoas acreditando em nós também, mas começou contigo. Então, cara... Da tua história toda, obrigado. E antes de eu fechar o programa, eu quero que tu deixe aí a tua última palavra com todo mundo. E tô emocionado aqui, quase correu uma lágrima aqui nessa frase. Eu também. Cara, mas assim, eu que agradeço, né? Eu acho que vocês acreditarem em mim também. E assim, vocês me inspiram. Pode ter certeza disso, vocês me inspiram. Tu és um cara que... Pô, é envolvido em centenas... Não sei se estás envolvido na CIF ainda. Tô, ontem à noite tive reunião dos conselhos de núcleo. Eu sou membro da CIF lá e quero estar cada vez mais envolvido, mas não tem tempo, mas eu sei, pô, o Luiz também é um cara corrido, mas ele faz acontecer. Então... Tem que dar um jeito. Pode ter certeza que tu também me inspira, cara. Né? Que massa, cara, então, que assim, massa. Então vocês... eu também agradeço por ter conhecido vocês lá, porque esse negócio talvez não teria ido pra frente e não estaria nos ajudando. Vocês nos ajudam, né? Sim. Cada um com o seu negócio e tal, mas... Obrigado o convite, assim, foi prontamente aceito, sabe disso, que a hora que precisar, adoro vocês, a Laura, o Cleiton, enfim, né, nós estamos juntos aí, e o bate-papo aqui foi fantástico. Show de bola. A vontade que eu tenho é de fazer um churrasco aqui agora, depois continuar gravando cara, e mas fazendo a gente tem que outras trabalhar, coisas, né? Infelizmente. Pessoal, então assim, pra gente ir fechando aqui a nossa última parte da nossa... Como é que eu posso dizer? Hoje não foi nem um story call, hoje foi uma releitura das histórias, enfim, foi bastante extenso, foi mais do que o story que a gente geralmente fala, que foram histórias bastante preenchidas.
Nós estamos chegando na nossa primeira feira da Eleme, a Sindiexpo Florianópolis, que vai acontecer dia 6 e 7 de abril de 2022 no Centro-Sul. Esse serviço aqui eu tô dando para você que vai curtir aqui o nosso vídeo, para você que tá se inscrevendo e para você que vai na feira. Porque assim como você tá me vendo agora, com essa carinha, nesse corte que você tá vendo de vídeo, nós estaremos com o estúdio dentro da feira. Então a Eleme não veio de brincadeira, a Eleme quer saber a história de todo mundo e quer fazer com que todo mundo tenha um futuro muito mais tranquilo, porque problemas existem e tem solução, mas se tu evitar, custa menos. Então vem aprender com a gente na feira, na Sindiexpo. Esse foi mais um StoryCon, hoje com Rafael Irani, que esteve aqui com a gente. Obrigado, fechando esse um StoryCon Rafael Irani. Beijo, até o próximo. Um abraço.